A gente começou pontualmente a 1h20. Vamos lá, a gente vai começar a falar sobre Flyway, CLI, que é Command Line. Aí, um pouquinho sobre migração de dados, né? Banco de dados e tal. Para quem não me conhece, frase de taxa, meu nome é Luciana Capelo, trabalho aqui na Pita, aqui no projeto da RB Capital. Atualmente a gente está trabalhando com essas tecnologias aqui, .NET, o banco é um SQL Server, e no front um React. Daí, vou falar da motivação que para essa palestra aqui, para esse intervalo técnico, como eu cheguei nesse Flyway e CLI. Porque no início tudo era mato. Né? Mas não só mato, era também arquivos SQL. Então, isso aqui, quando a gente chegava no projeto, a gente tinha essa pasta aqui, que era um repositório, tinha um backup aqui para a gente iniciar no banco, a gente restaurava esse backup, e depois ia saindo e colocando esses scripts aqui. Tem uma determinada ordem, não necessariamente essa daqui. Pode ver que está bem normalizado. Uns têm o nome SQL insert, tabela. Outros têm uma data aqui. Enfim, outro tem script BD 1A. Normalização não era muito boa. Então, toda vez que chegava alguém, o que é que acontecia? A gente pegava, tem esse repositório aqui, baixa na tua máquina, começa com esse arquivo e depois vai dando um insert aqui, localmente, nesses scripts aqui. Pega e joga na base, pega e joga na base. Daí, uma tentativa de melhorar esse processo foi separar por pastas. Porque estava muito complexo, ninguém sabia quem era primeiro e quem não era. Daí a gente separou por sprint, porque aí, tipo, faz primeiro da sprint 1, depois da sprint 2. Mas mesmo assim, né, estava muito legal. Então, claramente que não ia dar certo isso, à medida que o projeto fosse crescendo. Hoje a gente está na sprint 10, 8. 10, a gente já não está mais rodando sprint. E os arquivos só tendem a crescer, né? À medida que vai aumentando as funcionalidades, vão crescendo a quantidade de arquivos. Daí a gente teve a ideia de colocar o Flyway, que a gente já usava em outros projetos, Java, a gente já rodou no projeto da Caixa, projeto da Agfa também, só que era em Java, né? Daí vamos pesquisar para... Ainda bem que tem alguém aqui de Java, me sinto mais feliz. Pesquisar para como a gente colocar isso aqui para o projeto da gente. Então, o Flyway ele é uma ferramenta de migração de dados. Quando você coloca ele no seu projeto, o que ele vai fazer é pegar aquela base que você definiu, aqueles scripts que você definiu, e ele mesmo vai rodar os SQL. Não é você mais que vai lá pegar o arquivo, jogar no banco e executar o comando. Ele mesmo faz sozinho isso, magicamente. Acreditem. Daí, como é que ele funciona? A gente tem os scripts aqui de migração, que é um SQL normal, .SQL da gente, e aqui a gente tem a base de dados. A gente organiza os scripts dentro de um diretório, e quando a gente vai subir o projeto, ele lê esses scripts, joga na base, e dentro da base ele cria uma tabela de versão, que ainda ele coloca qual script foi executado, e se foi executado com sucesso ou não. Daí, a partir daí, você só vai jogando os scripts nessa base. No caso aqui, ele criou uma versão 2, adicionando 2 tabelas ou deletando. Ele sempre vai lá, atualiza a versão e joga na base de dados. Então, na base de dados vai ter algo desse tipo aqui. Ele diz se o arquivo foi executado com sucesso ou não, a hora que foi executado e o nome do arquivo, que você pode definir aqui. Esse V é porque você vai dar uma nomenclatura para o seu arquivo inicial. Então, V1, V2, ou pode ser V, data, hora, minuto, segundo. O V você escolhe, de acordo com sua necessidade. E aqui é a descrição do script. Daí, tem uma coisa interessante, tipo, eu preciso dar um update numa tabela. Eu não vou pegar meu arquivo, que eu já criei ele, tipo, versão 2, deu create table numa tabela. Depois eu vou alterar essa tabela, adicionar mais campos. Eu não vou lá no arquivo da versão 2 e atualizo a tabela. Eu crio um outro arquivo, que vai ser o 2.1, que vai ter essas alterações. Vai ter lá o alter table com o campo que eu quero adicionar, ou deletar, ou o que eu quiser fazer no SQL. E a partir daí ele vai pegar esse arquivo aqui também, vai colocar aqui na tabela e vai dizer se foi true ou false. No caso, o que acontece se eu mudasse o próprio arquivo, né?
versão 2. Ele iria gerar um erro aqui, ele ia comparar o arquivo, ia comparar com esse checksum aqui, ia ver que o arquivo estava diferente do que está na base, daí ele ia dar um erro, e esse versão 2 aqui ia dar com false. Ia aparecer uma mensagem para você, mismatch checksum. Então, o recomendado é toda vez, mesmo que seja uma alteração, você criou um arquivo, submeteu ele para o banco, rodou a aplicação e ele foi para o banco, foi para essa tabela aqui, você não pode mexer mais nesse arquivo. Você tem que criar um outro arquivo, fazendo um alter table. Só que aí o Flyway, né, ele tem uma API que é em Java, ele funciona com Maven e com Gradle. Só que o projeto da gente é em .NET. Não tem. Pesquisando essa semana eu vi que tinha uma outra versão, que não é Flyway, é um Evolve. Pesquisei recentemente, achei ele recentemente, não deu tempo de testar. Mas aí ele é baseado no Flyway, tem os mesmos comandos, mas não sei como é. Mas aí, para sorte da gente, tem o Flyway Command Line, que ele vai fazer as mesmas coisas, só que através da linha de comando. Eu não vou mais executar ele no build, quer dizer, vou até executar no build do projeto, mas com um ponto .bat ou qualquer coisa que eu possa definir lá de linha de comando, não como o Java faz, né? Que é escrito no Java mesmo, no código Java mesmo, com Java. Então, sempre me disseram que Flyway ou que .NET era melhor, mas chegou aqui e barrou. Né? Fiquei um pouco decepcionada. Daí, após configurar os comandos do Flyway, eles podem ser usados na linha de comando, como eu já falei. No caso da gente, a gente usou um ponto .bat para colocar no build da aplicação. E esses aqui são os comandos do Flyway. Opa. O migrate, ele vai pegar todos os scripts que estão no seu repositório ou na pasta que você definiu, no diretório que você definiu, e vai jogar no banco. Ele vai fazer exatamente o que o script está pedindo. O clean, ele vai dar um drop nas tabelas todinhas, vai limpar o seu banco e limpar aquela tabela de controle do Flyway. O info, ele vai te dar as informações de como está aquela tabela. Ele vai printar, na verdade, a tabela de esquema lá do Flyway. Vai dizer quais scripts foram executados, com sucesso ou não, o status dele. O validate, ele vai validar os arquivos que estão o script que está na sua base e o que está na tabela lá do Flyway, na tabela do banco. O undo eu nunca usei para Flyway Pro, né? Faltou capital. Mas, tecnicamente, ele vai dar um reverse nas migrações. E o baseline, você pode definir o script de onde vai começar. Tipo, você já tem uma base de dados existente, você pode definir de onde ele vai começar o migrate dele. E o repair é para quando você rodar com erro, você alterou um arquivo que não deveria ser alterado, aí ele vai dar erro quando você for subir a aplicação. Daí você tem que dar um repair para ele poder migrar de novo os dados, senão vai ficar sempre dando erro. O importante nos scripts é, quando você gerar o script, você tem que gerar ele de uma forma que ele possa dar rollback, caso dê erro. Ou seja, se eu dou um create t, porque nesse caso aqui do repair, ele vai tentar executar de novo. Se você já criou, ele não consegue apagar, quando você for executar novamente, ele vai dizer, essa tabela já existe. Aí a gente teve alguns problemas desses na Agfa, e daí os scripts eles eram gerados, tipo, verifica se tem essa tabela, se não tiver, cria, se tiver, só atualiza. Assim, o controle da criação das tabelas, dos dados que está no script é seu, não é do Flyway. Bom, aqui como é que configura o command line? Você baixa um zipzinho dele, aí vem essas pastas aqui. Nesse Flyway Conf, você vai colocar as informações do banco de dados, ou você pode jogar pela linha de comando mesmo, mas aí fica muito pé duro. Prefiro jogar num arquivo de configuração, que fica no seu computador. Aqui ele sugere que os SQL do seu projeto fique aqui nessa pasta, mas você pode configurar para outra pasta também. Os drivers e o JAR. No caso, você só precisa de um. Caso sua base seja uma só, a gente usou do SQL Server, botou aqui em JAR. Aqui você passa as informações, é um exemplo de uma
no arquivo conf aqui, configuração, usuário, senha e URL do banco. Daí no nosso projeto, a gente começou a separar os scripts, saiu os scripts daquela pasta grandona e colocou dentro do projeto. A gente colocou um diretório aqui de Flyway e aqui a gente ia gerando os scripts. A gente escolheu por botar a versão data, hora, minuto, segundo, para não correr o risco de repetir. Porque, tipo, é importante isso aqui ser único, né? Essa ideia aqui ser único da versão. Ah, tá. A gente roda também através de feature. De branch, no caso. Cada branch tem seus próprios arquivos. E aí, no build do nosso projeto, a gente colocou para ele dar um info e para ele dar um migrate depois de compilar. Aí eu coloquei os dois arquivos aqui, o .bat, que é só nesse arquivo, nesse info tem flyway info, que é o comando dele, para ele listar, ver se está com erro ou não, e o flyway migrate, para ele fazer a migração dos dados propriamente dito. Só que aí foi o problema da gente já tem uma base de dados enorme, já tem uma tonelada de script. Como é que a gente vai fazer? A gente vai unificar esses scripts, a gente vai zerar todo mundo e começa de novo. Que uma das formas é você ter um script inicial de dados, outro de carga, mas aí já estava muito avançado o projeto, não seria muito viável fazer isso. Daí existe o Flyway Baseline, como eu tinha falado anteriormente. Você já tem uma base de dados existente e aí você quer colocar o Flyway no seu projeto. Daí o que acontece? Você define num comando lá, flyway.baseline, você define qual é o script a partir de onde ele vai começar a rodar. Assim, quando ele for rodar a primeira vez, ele vai verificar quem é o script da baseline. Então, a partir daquele script, o para trás ignora, nunca mais roda. E daqui para frente eu vou fazendo a checagem dele e atualizando o banco. Daí, o que foi que preciso fazer? A gente configurou... Quer dizer, eu configurei no meu computador, por enquanto. É variável de ambiente do Windows, para ele pegar de qualquer lugar, não ficar amarrado propriamente no diretório do Flyway. A gente peguei um banco de dados, um backup do banco mais recente e vi qual era o último script que tinha rodado nele. A partir daquele ali eu defini minha baseline, então toda vez que ele rodar, ele vai pegar a partir daquele script e executar. Aqui está as configurações, defini aqui a minha versão. Lembrando que isso aqui, deixa eu voltar aqui. É isso aqui, ó. É esse número aqui. Defini aqui a minha versão, coloquei uma descrição. Aqui estão minhas configurações do banco. Aqui é onde o meu projeto está guardando os scripts. Mas aí, como eu falei antes, se você roda o Flyway e você não tem mais o script, ou você modificou aquele script, ele vai dar erro, né? Quando a gente mudou de branch agora, quando eu mudo de branch, acontece o seguinte, quando você tem a opção de colocar o Flyway Migrate com validação dos scripts ou não. Quando coloca com a validação dos scripts, ele vai rodar aqueles scripts todinho e antes de rodar cada um, ele vai verificar, já existe esse no banco? Já. Tá igual? Tá, passa. Já existe? Já. Tá igual? Não, aí dá erro. Ou então, já existe esse no banco? Não. Mas ele dá uma data posterior ao último que está lá. Tipo, tem um script do dia 11, o último que está lá é dia 13, porque eu mudei de branch e voltei para uma versão anterior. Aí ele já daria erro, porque ele está dizendo que o banco não está consistente com os scripts que tem lá. Então, tem duas alternativas para isso. Um é voltar os scripts todos para um repositório único, porque aí sempre vai ter os mesmos scripts no mesmo diretório e ele não vai precisar ficar fazendo essa validação direto. Ou não validar os scripts. O não validar os scripts é ruim porque... Deixa eu botar logo aqui. O não validar os scripts é ruim porque ele não... Tipo, se eu alterar um arquivo, ele não vai fazer essa migração dos dados e não vai me dar um erro. Eu só vou descobrir na prática. Mas também para a gente que fica mudando muito de branch, é bom porque ele não vai estourar e eu não vou ter... Não é necessário, às vezes, eu ter toda a base. Eu ter parte dela, para mim, já é suficiente para aquela branch. Então, essa aqui foi uma alternativa que eu escolhi,
Mas eu poderia deixar ele validando os scripts e deixar tudo num repositório único. Isso vai de cada projeto, depende da sua necessidade. Dúvidas? Não, obrigada. No caso, é mais trabalhoso fazer a questão do repositório, né? Qual é o trabalho? O esforço para... O mesmo. É o mesmo esforço. No repositório único sempre vai estar lá todos os scripts. Agora, se você precisar mudar um script, é a mesma coisa, porque você vai, de toda forma, você nunca pode alterar o script que já foi executado. Você tem que criar outro script. Então, estaria tudo lá, só ia estar muito arquivo dentro de um diretório só. Essa ferramenta aí, ela é só para desenvolvimento ou ela vai para esteira para homologação? Ela, se for o command line, você teria que instalar lá também, né, na esteira. Teria que colocar os arquivos dele lá. A homologação tudo bem, Não, a homologação seria você, no caso, não, em produção. Em produção a gente nunca rodei Flyway em produção. O que a gente fazia era, tinha um script, a gente pegava o apanhado de todos, né, fazia um só, ou quantos fosse necessário, e mandava para produção. O script é esse. Que ele vai ter os próprios dados lá, né, mais de carga, ou de ETL. Oi? Não, assim, é só criação. Só criação. Porque ele só está ajudando o desenvolvedor na criação, né? Para não ter todo mundo que fazer a mesma coisa toda vez. Tipo, se eu criei um arquivo e esqueci de dizer ao pessoal. O pessoal vai rodar o projeto, eita, tá dando erro aqui, ok, não sei. Até você descobrir que tá faltando um atributo lá na base. Um campo lá na base, uma tabela. Ah, tem um script aqui que eu tenho que executar, esqueci de executar. A pergunta assim, eu tenho uma tabela assim. Tá. Aí eu vou adicionando coluna nessa tabela. Tirando o alter table lá, vou adicionando coluna. De uma vez só, né? No arquivo? Não, 10 scripts, cada script tá. adicionando uma coluna. Então, assim, eu vou ter um create table lá com 10 colunas e vou ter mais, sei lá, 9 scripts. 9 arquivos alter table. Se for script diferente, E aí lá no final, o cara cria os scripts. Aí, quer o quê? O cara vai querer o create table lá. Dá para lá, sei lá, um create table lá com aquelas 5 colunas. Mais o alter table adicionando, cria um só. Esse é o trabalho que você tem quando vai jogar para produção, né? Você tem que fazer, ou você pega da sua base, que já está lá e exporta ela só com as tabelas, com a criação das tabelas, ou então você vai catando arquivo por arquivo que ele faz e vai adicionando. Eu trabalhei com ele também, com a prefeitura. E a gente não mandava o Flyway em produção, mas eu pegava exatamente os scripts que estavam faltando em produção. Isso é uma piada. E aí a gente vai me mandar esse único create com o alter table, mandava o primeiro create e o segundo alter table, o terceiro, o quarto, e mandava um cara sair executando na hora. Garantir que o fluxo que eu seguia é o mesmo do desenvolvimento. Porque você nunca manda tudo de uma vez só, né? Nunca vai uma tonelada só. Vai por partes, né? À medida que você vai entregando, você vai fazendo, né, o balanceamento dos arquivos. Dessa vez foi só esses aqui. Eu sei que da próxima vez eu não preciso mais mandar esses. Só mandar daqui para baixo. E eu acho que cabe, você falou, colocar na esteira de produção, ele vai executar até em produção. Sim. Não tem nenhum problema. Configura uma pasta com os arquivos dele, que é só pasta, ele tem um console próprio. Mas se você declarar na variável de ambiente, ele fica para qualquer pasta. Né? Você vai fazendo no manual, né? Trabalho no manual. Você está usando o Flyway para automatizar, você pode automatizar isso na sua esteira. Da esteira? Então, assim, no final das contas, o Flyway é uma ferramenta para facilitar rodar scripts para SQL. Isso. E versionamento de banco, né? Você consegue ajustar o versionamento. Porque ele mantém todo o jeito. Porque ele mantém o histórico, Você não pode mudar o mesmo arquivo que você já executou, né? Então ele tem que isso perderia a versão, né? Oi? Ele tem uma estrutura da base dele, do próprio Flyway, que mostrou lá. Fica na sua base, na verdade. Ele cria uma tabela, né? Ele cria essa tabela aqui na sua base. Tem todas as suas tabelas e mais uma do Flyway, que é onde ele vai verificar aqui o checksum, a versão do arquivo e o status dele. Isso aí tem uma história, você sabe exatamente o que é que eu falo evoluir. Seria. Faltava só um pontinho aí que era o live. A questão do live lá.
Eu gerar o SQL. O SQL você que quem cria, né? Se ele fosse gerar automaticamente, aí eu seria. Então, mas aí você tem outras ferramentas que geram SQL. O importante para ele é ter o arquivo SQL. Como você vai dar esse arquivo para ele, não importa muito. Aqui no Live, o que acontece? A gente modifica lá o portal, por exemplo, e aí ele vai direto para o banco. Tá entendendo? Aí entendi. Você ia perder o versionamento, né? Eu não tenho muito controle do que foi criado, do que foi... E não tem como tu exportar não, isso aí não? Pra criar um arquivo? Seria outra ferramenta para gerar esse SQL e aí usar o Flyway para fazer a direção. É massa. Algo mais? Partiu férias? Isso é a alternativa para o migrate lá do Gabriel. No .NET até tem outras alternativas para fazer no código. Que o interessante, para mim, né, pelo menos, eu acho interessante você fazer no código isso. Do que ficar usando linha de comando para fazer. Eu acho mais complicado. O Framework tem também. A gente tá nessa discussão de qual framework eu utilizasse, qual eu ou um outro framework. O problema do framework que a gente achou é que a gente teria que reescrever todas as nossas classes naquele modelo que ele pede, que é código, e aí sim ele criar aquele módulo, né? Baseado na classe, você de fato o top-down, né? Criar o primeiro código, depois criar a base do código depois. E aí foi essa dificuldade que a gente teve. Como é que a gente reescrever todas as classes da gente já no dia a dia para simplesmente ter esse modelo. Se a gente já tinha sido escrito. É por isso que a gente optou pelo Flyway ou qualquer outra ferramenta dessa. Quando a gente chegou nessa decisão, já estava rodando aí, sei lá, 5 sprints, 6 sprints. Nesse caso aí, basicamente, a organização dos scripts. A gente já fazia script mesmo, de qualquer forma. Já tem um repositório mais organizado mesmo. Mas o argumento que ele não seria registro, né? Ele criaria, por exemplo, adicionaria campos, removeria, criaria tabela, mas não seria linha. Ele faz o que você... Dados, tu estás falando, né? Estás falando de dados, né? Isso, de dados, né? Não, acho que não. Então, se você criasse... Ele vai criar carga também? Carga. Se você fizer... o que tiver no SQL, no ponto SQL lá, no personagem, ele executa. Não, então, no Entity Framework do Entity, ele não ia criar carga. Nesse aqui pode criar carga. Instanciar o objeto e seguir na mão, né? Isso. Carga, constraint, tudo, trigger, né? Você define tudo no código, né? Isso ali e tudo. Então... Inevitavelmente, tudo mesmo por anualmente, fora ele tem que faturar os passos para escrever o mapeamento. Não, porque a gente já tinha a classe mapeada com essa quantidade. Mas o mapeamento já existia. Mas pega o exemplo do... Se você adicionar mais colunas. Sim, já não vai precisar mapear de novo. Você mapear novamente, inevitavelmente. Sim. Só o modelo que muda, né? Assim, o mapeamento a gente já faz independente do Flyway ou não. Já fazia, né? Independente do Flyway, não. Ele pode gerar um caso de performance pior da aplicação, é o dano que gera. E, por exemplo, ele salva no banco o SQL lá, mas pode ter outro débito que ele quer, que seria um significativo. Depende do seu script. Né? Se tiver lá uma tonelada de dados para inserir no banco, você vai demorar via script ou via ferramenta também. Você falou sobre o mencionado e a ideia de usar era facilitar, mas era mais curva de quem estava chegando para a aula de script. Curva e comunicação também, né? Isso. Aí tem um bocado de alguém que chegou depois de antes e depois. Não. Já com ele para dizer assim, pô. Assim, tenho em outros projetos, né? Nesse aqui não, mas em outros projetos. Uma pessoa, a gente já estava rodando o projeto, a pessoa chega na metade. Tá, ela só vai configurar, no caso era Java, ela não precisa configurar mais nada além do Maven e do Java mesmo, né? E já ia usar para o projeto. Então, rodou a aplicação, quando está rodando a aplicação, ele já começa a iniciar a migração dos dados. No caso, o cara, a primeira vez, ele ia fazer toda a carga de dados, toda a criação das tabelas, carga, até chegar no script, que é o que ele vai entrar mesmo. De fato, existe um... Existe. Não tem essa preocupação dele ficar, qual script primeiro eu tenho que rodar? Tá lá na pasta, o Flyway vai se carregar de ir lá na pasta e rodar os scripts. Seria mais fácil. Esquecer, né? Distribuir um back já. E o novo desenvolvedor já está lá. Sempre vai ter que fazer isso, né? Porque como sempre, pelo que eu entendi, vocês
evolui muito, né? Sim. Começou do zero. Aí vai criando as tabelas e vai crescendo. No nosso contexto, cada desenvolvedor tem a sua base instalada. Não é uma base única para desenvolvimento. Cada desenvolvedor tem a sua. E aí ele evolui a base dele, implementa lá. Por exemplo, adicionou no campo, ele vai lá e implementa. Ok, quando ele comita, que alguém pega aquele mesmo código, executa para ele evolui a base e evolui o código. O que acontecia era, eu comitei 5 scripts, sei lá, outra pessoa da equipe comitou mais 3. Eu sabia dos meus que eu tinha comitado. Se a pessoa não avisasse e eu não fosse lá na pasta, eu não ia saber que teve script alterado, teve alteração de banco. Tem muito problema de... Ou tá dando erro aqui, não estou conseguindo subir, porque o papel estava falhando. Ou a sessão funcionalidade estourou. Quando tem horário, então executou um script de banco. Não evoluiu o banco, fica aquele código. Equipe que tem horário diferente, chega um cara de manhã, outro cara de tarde, se perde um pouquinho. No caso, o cara desenvolvedor tem sua base. Assim como está na parte da história dela, mas também. separado também. Tudo meio separado. Quando ele coloca numa PET de teste um determinado código, ele também é uma boa base. Sempre ajudar um pouquinho também, sabe? Independente. E não precisa saber quem subiu o quê. A gente tem um estrutura lá de grande que cada vez é totalmente isolado. A gente chega num nível de simplesmente solicitar uma correção específica que consegue colocar em produção somente aquela produção sem estar contaminada com outras coisas que ainda não foram valoradas ou não foram valorizadas. A gente vai evoluindo para isso, é muito perto de chegar numa coisa. A evolução que a gente teve isso não. Que a gente vem discutindo agora, depois do. Inclusive foi na semana do que a gente estava apresentando um intervalo técnico de. Semana passada, do Docker. De organizar. Aí quando tu apresentou pra gente como é que ia ficar a solução, aí tu ela criou variável ambiente, não sei o quê. Isso já passa por um processo de alguém receber, criar uma variável ambiente, não sei o quê. Aí a gente já está pensando em organizar isso, organizar nossas quantidades, organizar nossas configurações, para poder o cara só receber, instalar o Docker e executar. É um próximo passo que a gente está pensando para isso aí. O que daria para fazer é você criar um ponto bet que ele já modifica a variável de ambiente, né? De acordo, pegar o local onde está instalado e modificar a variável de ambiente. Mas aí teria que o cara chegar lá e executar o bet. Nunca vai ser totalmente automático, né? É eliminar as massas de configuração de máquina. Aí a gente está pensando em evoluir para colocar no Docker isso e colocar na frente e colocar todo o nosso ambiente no Docker. Todo o nosso código, no banco. Aí já resolveria, né? O cara fizesse, aí o outro no outro dia eu achava.